o Bloco fez um acordo, é um acordo importante do ponto de vista político, histórico do ponto de vista político, e é preciso perceber se feitas as contas valeu a pena ou não valeu a pena, e também sentir o que é que as pessoas que votaram no Bloco pensam sobre ele, ou as pessoas que ainda vão votar no Bloco, ainda não votaram desta vez, mas com certeza irão votar nas próximas eleições. Já foi muita coisa dita sobre este Orçamento do Estado. Normalmente critica-se o orçamento porque ele é irresponsável e despesista e porque é dado a toda a gente, mas logo a seguir critica-se o orçamento porque ele é austeridade de esquerda e porque quer tirar dinheiro à classe média. Portanto, a própria direita ainda não percebeu se quer criticar o orçamento porque ele é despesista ou se quer criticar o orçamento porque ele retira dinheiro à classe média e aos pobres. Eles próprios ainda não perceberam muito bem qual é a crítica a fazer ao orçamento. Aquilo que me parece, quando nós olhamos para o orçamento, é não vale a pena olhar para este documento e julgá-lo por aquilo que ele nunca se propôs a ser. Este orçamento nunca foi para ser um orçamento que rompia com as regras orçamentais de Bruxelas. Nunca foi para ser um orçamento que vinha, de facto, trazer o investimento público necessário que só é possível com uma reestruturação da dívida. Nunca foi para ser isso. E, portanto, nós temos que olhar para o orçamento e julgá-lo dentro daquilo que ele se propunha a fazer, que é, cumprindo os compromissos do Partido Socialista relativamente às regras de Bruxelas, travar o empobrecimento, parar com a austeridade e devolver rendimentos. É isso que estava no acordo, é isso que nós temos de ver se este orçamento cumpre ou não cumpre. E quero, antes de mais, dar-vos uma nota de porque é que nós fizemos este acordo e porque é que aprovámos o orçamento. E acho que há 3 razões, e nem todas têm a ver com o dinheiro que é devolvido. Há outras que têm a ver com outra coisa. A primeira razão é, e eu acho que vocês aqui sentem isto mais do que ninguém, a asfixia democrática de uma maioria absoluta de direita. E a Madeira sabe isso muito melhor que o país sabe, embora nos últimos 4 anos tenha sido muito pior do que alguma vez foi. É a lavagem do discurso, a lavagem dos cérebros socialmente, as mudanças sociais que se vão fazendo aos bocadinhos sem que ninguém perceba que elas estão a acontecer. São os hospitais que saem da Segurança Social e são dados às misericórdias. É o apoio às crianças que saem da Segurança Social e é dado às IPSS e às associações que a gente não controla e não sabe quem são. São as privatizações. É o próprio discurso da austeridade, da culpa, de termos de vir acima das possibilidades. E aquilo que se passou nos últimos 4 anos foi uma mudança tão profunda, mesmo ao nível social e das mentalidades, que tinha que ser travado. Porque estava a pôr em causa o nosso regime constitucional, a democracia como nós a pensávamos. E por isso o acordo serviu para isso. Serviu também para dar um bocadinho de espaço, para mostrar que era possível uma alternativa. E a alternativa que foi possível pode não ser necessariamente a alternativa do Bloco, é verdade, mas há uma alternativa. E se as pessoas perceberem que pode haver um governo e uma alternativa de governação que não passe sempre pela direita, pelo PSD e pelo CDS, se é possível o PS governar, então também é possível que uma alternativa como a do Bloco possa vingar. O que é preciso é que a gente entenda que em democracia há sempre espaço para escolhas. E este acordo e este orçamento deram isso. Deram a ideia às pessoas, que há um espaço para a democracia funcionar. E isso é tão importante às vezes, do ponto de vista social, político e do país, como o dinheiro que nós estamos a devolver às pessoas. E esse é o segundo ponto pelo qual fizemos o acordo e o orçamento. Foi para começar uma recuperação de rendimentos. Foi para começar a ter um governo que acha que a forma de sair da crise não é empobrecendo, é recuperando rendimentos. E pode não ser tudo ainda agora, eu queria que fosse mais, e acho que devia ser mais, mas ao menos já se sabe que é esse o caminho não é o contrário, é esse. E começou-se agora a devolver rendimentos. E esse também é um ponto positivo. Há depois algum tipo de equidade fiscal que vai sendo introduzida, que eu também vos vou falar mais à frente. E, portanto, por trás deste orçamento e deste acordo não estão só os cêntimos que a gente conta do rendimento social de inserção ou da pensão, também estão, eles são muito importantes, mas também está ar para a democracia, espaço para pensarmos e fazermos coisas diferentes, para os movimentos sociais poderem sentir que vale a pena reivindicar, que vale a pena lutar, porque há daquele lado um governo que é permeável a esse esforço. E nós percebemos quando o documento foi a Bruxelas e voltou,
Vocês com certeza lembram-se dessa polémica. A versão inicial do orçamento não tinha uma série de coisas que depois ficaram na versão final. Entre elas não tinha o aumento do imposto sobre os combustíveis. Há uma coisa que este acordo faz. A gente sabe que por mais que haja pressões de Bruxelas, a única forma do governo sobreviver é se não cortar salários nem pensões, nem aumentar impostos sobre bens essenciais. Porque esse é o acordo que fez à esquerda. O acordo que este governo fez à esquerda, que é o acordo que mantém o governo no poder, é aquilo que nos dá a certeza que não vem aí mais austeridade. E por isso é que este acordo é tão importante, porque ele baliza os limites da governação, porque o Partido Socialista sabe perfeitamente que se quiser aprovar mais austeridade, vai aprová-lo com o CDS ou com o PSD. Mas não vai aprová-lo com o Bloco, e também não vai aprová-lo com o Partido Comunista Português, nem com os Verdes. E por isso essa é uma garantia. O acordo serviu como garantia para dizer onde é que é o fim, onde é que é a linha vermelha, onde é que se baliza, onde é que não se pode ir mais à frente. E já gastei muito tempo, portanto resta-me ser rápida. 3 coisas importantes do acordo e críticas ao acordo. A primeira é que repõe rendimentos, salários e pensões. A segunda, isto são 2 coisas, e também apoios sociais. A segunda coisa é que há alguma tentativa de equidade fiscal, e também já vou voltar aqui. E a terceira coisa são as críticas que fazemos. É de facto insuficiente, e vale a pena dizê-lo, porque só se criticarmos é que vamos poder perceber onde é que queremos fazer diferente e como é que queremos fazer diferente. A primeira coisa que muda com o acordo e com o orçamento é o salário mínimo nacional. Passa de 505 para 530, são 25 euros por mês. Em quem ganha salário mínimo nacional faz diferença na vida de todos os dias e faz diferença ao final do ano. Mas não fica só por aqui. O que nós acordámos com o PS é que até 2019 o salário mínimo vai ser 600 euros. E se nós fizermos a conta, até 2019, estes mais 25 euros por mês tornam-se mais 70 euros por mês. E em 4 anos, mais 70 euros por mês no salário é muito mais do que, sobretudo comparado com o que as pessoas perderam ao longo dos últimos tempos, mas é uma evolução grande do salário mínimo para aquilo que existia, sabendo que depois, quando nós aumentamos o salário mínimo, os outros que são balizados pelo salário mínimo, indexados ao salário mínimo, vêm todos por aí acima. A ideia é mesmo puxar os salários para cima, e não temos vergonha de dizer, nós sabemos que o país vai à falência por causa disso. A outra coisa é a reposição dos salários da função pública. O PSD tinha uma proposta que era repor 20%, o PS queria repor 50% e nós conseguimos repor gradualmente tudo ao longo do próximo ano. Porquê é que fizemos disto uma questão tão importante? Porque esta medida é inconstitucional. É tão simples quanto isto. É inconstitucional. E um país que se habitua a viver em violação da Constituição é um país onde tudo é possível. Então podemos discutir salários da função pública eram prioridade, não eram prioridade, vamos discutir certamente. Mas estas pessoas, quando foram trabalhar, tinham um salário acordado que era aquele. E ninguém lhes pode chegar e dizer que o salário agora passa a ser outro. É inconstitucional. E sobretudo não podem fazer isto ao público sem fazer aos outros. Portanto, não só é inconstitucional, como é uma desigualdade. E repor a normalidade constitucional é uma das prioridades deste governo. Este vai ser o primeiro orçamento que não vai bater na porta do Tribunal Constitucional nos últimos anos. E isso é importante do ponto de vista simbólico e é importante do ponto de vista prático. A Constituição tem os seus problemas, mas protegeu-nos ao longo dos últimos 4 anos. Se não fosse ela, todos os pensionistas tinham um corte das pensões permanente. O CDS hoje levanta-se para defender pensões e a gente quase se esquece que quem travou um corte permanente nas pensões foi o Tribunal Constitucional, porque o CDS e o PSD preparavam-se para o apresentar. Pensões, por falar nisso. O PSD tinha um corte de 600 milhões. Não diziam como, mais contribuições, menos pensões, ninguém sabe, eles não admitem, mas a verdade é que o corte lá estava. E por isso foi apresentado a Bruxelas. O PS queria congelá-las e nós conseguimos, com o acordo, descongelar e ainda devolver os complementos de pensão aos trabalhadores do setor empresarial do Estado. E sobre isto vale a pena perder 2 segundos. Descongelar as pensões significa pouco dinheiro este ano, porque a inflação é muito baixa. Nós estamos a descongelá-las ao nível da inflação, que é o aumento do preço, dos preços na economia. Pelo menos para que elas recuperem o poder de compra. Mas nós não estamos a fazer um aumento num ano. Nós estamos a descongelar um mecanismo que permite regularizar as pensões e atualizá-las todos os anos. E, portanto, mais uma vez, é repor a normalidade. A lei volta a existir. Todos os anos as pensões serão atualizadas com a inflação, para que os pensionistas não percam poder de compra como perderam até agora, porque os aumentos dos preços vão se verificando e a pensão vale sempre o mesmo. E, portanto, o pacote de leite custa mais de 1 cêntimo cada ano, mas a nossa pensão não aumenta mais de 1 cêntimo cada ano. E isso acabou. E há um discurso mentiroso
que o PSD e que o CDS têm feito, que diz respeito às pensões mínimas. E é um discurso mentiroso, porque este aumento da pensão que a gente faz vai equivaler a 1,05€ este ano. Mas é um aumento para todas as pensões até 628€. Todas. O PSD e o CDS quiseram aumentar as mínimas, que são pensões até 224€. É mesmo as mínimas das mínimas. E propunham um aumento de 2,62€. Acontece que o PS e o PSD, ao longo dos últimos 4 anos, congelaram todas as pensões e aumentaram estas mínimas das mínimas. Mas ao mesmo tempo que aumentaram as mínimas das mínimas em 2€, cortaram o complemento solidário para idosos. E 60.000 idosos deixaram de ter acesso ao complemento solidário para idosos. E se nós fizermos as contas, não são as destes salários, eu vou-vos dizer, nos últimos 4 anos, as pensões mínimas que o PSD e o CDS aumentaram 12€, é verdade, as mínimas das 224€, mas depois as pessoas que têm pensão mínima, se não tiverem outros rendimentos, também têm o complemento solidário para idosos. E o complemento solidário para idosos foi cortado em 21€. E, portanto, está-se a dar 12€ de pensão e está-se a retirar 21€ do complemento solidário para idosos. Feitas as contas, os idosos mais pobres perderam 9,42€. E este ano, aumenta-se as pensões em 1€, mas repõe-se o complemento solidário para idosos. E, portanto, os pensionistas de pensão mínima que têm 224€ de pensão, se não tiverem outros rendimentos, vão ter acesso ao complemento solidário para idosos, que vai voltar aos mais 9,42€. Feitas as contas, há mais dinheiro para os pensionistas com esta medida do que havia com a propaganda das pensões mínimas da direita, que é mesmo mentirosa. E tem enganado muita gente por aí com esta história do aumento das pensões. Para além das pensões, há mais complemento solidário, há mais rendimento social de inserção. Fala-se muito sobre quem é que recebe o rendimento social de inserção, são os gigantes, são os não sei o quê, são os imigrantes, são crianças. A maior parte dos beneficiários de rendimento social de inserção e que perderam são crianças. Cortou-se este rendimento social de inserção a centenas de milhares de crianças nos últimos anos. E o abono de família vai aumentar. Ao mesmo tempo vai haver uma redução nas taxas moderadoras. Também fala muito do aumento de impostos. Vamos ver como é que os impostos estão distribuídos. Há menos IRS, através da eliminação da sobretaxa. Há mais impostos indiretos, é verdade, com o aumento do imposto sobre os combustíveis e o tabaco. Mas também há impostos sobre o setor financeiro. E por isso a redistribuição dos impostos é diferente daquela que existia no passado, em que estava muito focada no IRS, que era pago pelas pensões e pelos salários. E se nós fizermos a conta, isto é bom para desmentir a segunda propaganda da direita, que diz que este orçamento tira dinheiro, ou então dá com uma mão e tira com a outra. As medidas de reposição de rendimentos, todas, o IVA da restauração, a sede, taxas moderadoras, as prestações sociais, as pensões, os salários sobre taxa, são 1.300 milhões de euros. As medidas que tiram rendimentos à economia, que é o imposto sobre o consumo, o imposto sobre o petróleo, o imposto sobre o tabaco e o imposto sobre veículos, são 665 milhões. Portanto, está-se a pôr 1.300, está-se a tirar 600. Eu preferia que se tirasse 0. Mas não é verdade que este orçamento retire dinheiro da economia. Porque se eu dou 1.300 e tiro 600, ficam lá 600. E, portanto, aos 700. As contas são relativamente simples de se fazer. Há quem fique de fora. Uma das grandes preocupações do Bloco em relação a quem fica de fora é desempregados. O que é que a gente faz aos desempregados? Não serve nada aumentar o salário mínimo porque não têm emprego. Não serve nada, muitas vezes, o rendimento social de inserção porque já não têm acesso. Já perderam o subsídio de desemprego. Já perderam o subsídio social de desemprego. E esse é um dos grandes... É muito difícil chegar aos desempregados. E a grande proposta do Bloco era alargar o subsídio social de desemprego a todos os desempregados, e não o conseguimos, não está no acordo nem está no orçamento. Não há verba orçamental sem uma reestruturação da dívida que permita o dinheiro para fazer isso, e nós assumi-lo. Mas queremos baixar a conta de eletricidade. E, portanto, queremos que a tarifa social de eletricidade, que vai dar um desconto de 100€ ao ano na conta da luz, seja alargada de 100.000 famílias para 1 milhão de famílias. Isto, 1 milhão de famílias, são muitas famílias. São muitas famílias mesmo. Que passam a ter acesso a esta tarifa social. Qual é o melhor disto? A conta vai para a EDP. É a EDP que tem que pagar isto. A EDP ficou com o monopólio da eletricidade, com o monopólio natural, ficou com um serviço público que é a eletricidade e até agora não tem cumprido as suas obrigações, que é garantir tarifa social, ao mesmo tempo que lucra 900 milhões ou 1.000 milhões ao ano. Aliás, é engraçado ver.
da conferência de imprensa, o António Mexia, vocês sabem quem é o Big Boss da EDP, é o senhor que manda lá, o administrador da EDP, o António Mexia. Já foi deputado do PSD, na altura em que o governo do PSD andava a aprovar leis que davam rendas garantidas à EDP. E depois foi para a EDP. As pessoas aqui nem sabem o que é a EDP. Pelo menos a meio. Empresa de eletricidade. Eletricidade. É a Eletricidade de Portugal. Aqui é a empresa de eletricidade da Madeira. Pronto. Ok, é a eletricidade. Mas vai-se aplicar à Madeira também, a tarifa social. A EDP é a Eletricidade de Portugal. É a gigante eletricidade de Portugal que neste momento é detida pelo Estado chinês. Porque a gente privatizou a empresa porque achamos que o Estado gera mal. Mas é só o Estado português que gera mal, porque o Estado chinês gera muito bem. E, portanto, privatizámos a empresa do Estado português e vamos entregá-la ao Estado chinês, porque o Estado chinês é que sabe gerir empresas. E a empresa lucra mais ou menos 1.000 milhões de euros ao ano. É muito dinheiro, 1.000 milhões de euros ao ano. E os lucros baixaram um bocadinho este ano para 900 e tal milhões. E nós, outro dia, ouvimos uma conferência de imprensa, o António Mexia, que é o administrador da EDP, de eletricidade, que no mesmo dia em que apresentava os lucros de 1.000 milhões ou de 900 milhões, dizia que achava inacreditável ter que pagar um imposto extraordinário sobre a eletricidade e que não queria pagar a tarifa social. E uma das grandes lutas que vamos fazer é fazer a EDP pagar os descontos de eletricidade para as pessoas. Eu percebo, eu sou muito chata e ele está em sofrimento. O que é que falta fazer e qual é o problema deste orçamento? E estou mesmo a terminar, eu juro. Congela investimento público. Congela, pura e simplesmente congela. Portanto, se os hospitais estavam com dificuldades, vão ter dificuldades porque as despesas com saúde são congeladas. Se as escolas estavam com dificuldades, vão ficar com dificuldades porque as despesas em educação são congeladas. O investimento público continua a cair. E este é o problema deste orçamento. A pressão para cumprir as regras de Bruxelas não deixa haver mais investimento público. Há uma diferença que é este governo tem menos tendência para aqueles cortes cegos e eitos em todos os serviços públicos e tem um bocadinho mais sensibilidade e já disse que ia tentar garantir a situação de alguns hospitais, de algumas universidades, para não haver ruptura. Mas não vale a pena tapar o sol com a peneira. Enquanto se continuar a cumprir os critérios dos déficits de Bruxelas, enquanto os comissários europeus estiverem à porta para dizer como é que o orçamento é feito, e a gente aceitar que isto acontece, podemos andar a jogar com o que temos e fazer o melhor com o que temos, mas vai continuar sempre a ser um orçamento que está muito longe de tudo o que nós queremos. E por isso, para terminar, porque é que votámos a favor dele? Porque ele ajuda a travar o empobrecimento, porque recupera alguns rendimentos, porque distribui carga fiscal e vai atacando rendimentos de capital, de financeiros e aliviando o trabalho, porque para com as privatizações, e esse é um ponto importante, embora tenhamos consciência que este orçamento ainda não acaba com a austeridade, ainda há muito caminho para fazer. O grande risco, este é o último slide, o grande risco deste orçamento é a Europa, é Bruxelas. Bruxelas tornou-se um problema para o país. E não é para o Bloco, nem é para os deputados do Bloco aqui, nem é para o PCP. É um problema para o país. Porque nós estamos a ser obrigados a tomar decisões que vão contra o nosso interesse apenas porque Bruxelas diz que temos que as tomar. No caso do Banif, isso foi muito claro. Muito claro. Não interessava a ninguém vender o Banif ao Santander, mas fez porque era uma ordem. E no caso do orçamento é muito claro. Este orçamento teria sido um melhor orçamento se Bruxelas não tivesse vindo a meter o bedelho nas contas portuguesas. Porque não havia aumento de impostos. Tinha sido o melhor orçamento. E por isso temos que começar a pensar que raio de União Europeia é esta? Que o Reino Unido faz birra porque não quer lá apoios sociais para imigrantes e consegue não dar apoios sociais a imigrantes. A Hungria tem um governo proto-fascista e anda a construir muros em políticas que nos lembram outros tempos e a União Europeia fecha os olhos. Mas depois acha que pode vir a Portugal chantagear um governo por causa de uns milhõezinhos de apoios sociais e de salários. E esse é o problema de hoje em dia e acho que é com ele que nós vamos ter que confrontar cada vez mais e ao longo deste mandato. É tudo.